Boa noite a todos. Com grande satisfação, estamos abrindo o 25º videocast da Associação Médica do Paraná, o nosso AMPcast. E o tema que escolhemos é de grande relevância para o futuro da medicina: demografia médica, o problema das vagas de residência. Atualmente, o Brasil enfrenta um grave descompasso entre o número de médicos formados a cada ano e a oferta de vagas de residência médica, enquanto a quantidade de novos médicos cresce a um ritmo acelerado. Essas vagas não acompanham tal expansão, resultando em um gargalo na formação de especialistas. A demografia médica no Brasil de 2025 mostra que, nos últimos 10 anos, o número de vagas autorizadas em cursos de medicina mais do que dobrou. Passou de 23,5 mil em 2014 para 48.000,4 em 2024. Enquanto isso, a oferta de residências médicas teve aumento tímido nos últimos anos, passando de 22,1 mil em 2018 para 24 mil em 2024. Para falar sobre este assunto, que traz importantes reflexos para a saúde, convidamos o professor Dr. Ramiro Colleoni, especialista em Educação e Saúde pela Universidade de São Paulo e professor da Escola Paulista de Medicina. Dr. José Eduardo Dolci, diretor científico da Associação Médica Brasileira e também vice-presidente, um dos vice-presidentes da Associação do Conselho Federal de Medicina. E o Dr. José Galo, que é o presidente do Conselho Federal, mas por motivos de força maior não pode estar presente, porque ele foi homenageado ontem em Roraima. Nossos parabéns ao presidente do Conselho Federal de Medicina. E ele chegou de madrugada em Brasília e pediu desculpas por não estar presente. Mas ele está bem representado pelo professor Dolci. Por não residir em Curitiba, todos participarão virtualmente. Teremos ainda a presença do Dr. Colasso, online, que é o coordenador do curso de Medicina da Faculdade Mackenzie, aqui de Curitiba. Aqui na mesa conosco estão a doutora Viviane Oliveira Scheiben, professora da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e coordenadora de Excelência Acadêmica do Grupo Marista. E o Dr. Luiz Renato Carazai, diretor da Associação Médica do Paraná e professor da Universidade Federal do Paraná, com grande experiência também na área da residência médica. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu vou jogar no ar alguma coisa que aconteceu nos últimos anos. Além da criação de inúmeras faculdades de medicina, números exacerbados, né? Nós temos mais de 480 faculdades de medicina nesse país. Além dos nossos vizinhos, de países vizinhos, que tem 30, 40, 50 mil brasileiros estudando lá e querem voltar para o Brasil. Foi uma autorização em um período dos últimos anos em que as faculdades existentes dobraram o número de vagas. Umas dobraram, no outro ano eles triplicaram o número de vagas. Então, vejam a maneira que está o país em número de vagas para fazer o curso de medicina e o número de residência médica é escasso. Passo a palavra agora. Isso aqui é uma conversa, é uma coisa bem suave, que os conhecedores da causa estão do outro lado e nós estamos aqui para aprender. Ao meu lado eu tenho dois que podem nos ajudar também. Passo a palavra inicialmente ao diretor científico da Associação Médica Brasileira, Dr. Dolci. Boa noite, meu caro amigo, professor Macedo. Boa noite aos nossos convidados presentes aí com você na Associação Médica do Paraná. Boa noite, doutor Ramiro, a todos que estão nos ouvindo. Esse assunto é um assunto realmente palpitante para a gente, porque a cada dia que passa, a gente sente que a situação vai se tornando mais grave, a situação vai se tornando mais
delicada em vários sentidos. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa, obviamente, levar em consideração, para poder fazer um paralelo com a questão da residência e a graduação, é que a formação do nosso médico está se deteriorando de uma forma brutal, de uma forma galopante. Ao lado de uma formação ruim, nós temos a falta de vagas para residência médica. Nós temos hoje, falando em números mais arredondados para facilitar as pessoas de gravarem, nós temos hoje basicamente 300 mil graduandos em todas as escolas médicas no Brasil. E temos 47 mil residentes cursando a residência médica. Então, nós estamos falando de praticamente um sexto do número de alunos que estão graduando e os que estão fazendo residência médica. Hoje nós temos 59% dos médicos no Brasil são especialistas pela Sociedade de Especialidade, pelo Conselho Federal de Medicina, e temos 41% de médicos generalistas. Com essa informação, com esses dados da demografia médica, é óbvio que no espaço de 10 anos nós vamos ter uma inversão disso de uma forma clara, né? Se nós estamos formando muito mais pessoas do que nós temos de residência médica possível de ser usada pelos médicos, nós vamos ter, obviamente, uma grande quantidade de médicos não especialistas. E aí nós vamos entrar na discussão seguinte, que eu acho que também vai valer a pena a gente colocar aqui, que é como é que esses médicos mal formados e que não têm residência vão atuar atendendo a nossa população? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. E aí entramos numa outra coisa importante, que é a necessidade do exame da proficiência. Nós precisamos disso, sim. Sabemos que é traumático, sabemos que é complicado, mas a gente precisa, porque tudo isso que está acontecendo só não pode cair nas costas da nossa população, principalmente a nossa população menos assistida, nossa população mais carente. Então, esse é o começo que eu gostaria de deixar a discussão, e lembrando que nós temos dois gargalos hoje extremamente difíceis de serem ultrapassados na formação do médico. O primeiro é a falta de professores qualificados no curso de medicina, com esse número de escolas que nós temos. E o segundo gargalo é campo de estágio, porque as escolas que estão sendo abertas não têm hospital-escola. Então, nós estamos colocando o médico no mercado sem formação e sem perspectiva. É isso, doutor Macedo, para a gente começar a nossa discussão. Obrigado, Douti. Passaria a palavra ao professor Coglione. Esse assunto que nós estamos discutindo hoje é importantíssimo, né? No meio acadêmico, nós estamos discutindo isso todos os dias em diferentes aspectos. Então, eu também queria agradecer muito a oportunidade que a Associação Médica do Paraná, através do professor Macedo, nos oferece hoje de estar discutindo um assunto tão relevante, né? O Brasil precisa de especialistas. Me parece que o governo federal, governos estaduais estão se mobilizando, né, no sentido de reconhecer essa necessidade. Dizem aí que a atenção especializada corresponde a mais ou menos 10% do total de atendimentos gerais que são feitos aí em saúde pública, mas ela responde certamente por uma grande parte dos gastos que são feitos com a saúde, né?
Eu já escutei muitos gestores falarem que 1/3, geralmente, dos gastos feitos em saúde são ineficazes, são fúteis, né? É um chamado desperdício. Já escutei isso não só no Brasil, como fora do Brasil também, né? Então, assim, a participação dos especialistas no atendimento da população, ela é fundamental, né? E a formação dos especialistas atualmente está muito atrelada aos programas de residência. Eu acho que é o nosso padrão ouro para a formação dos especialistas. Nós devemos zelar por essas instituições que têm programas, tentar colaborar com as instituições que estão se iniciando nesse processo, né? E tentar, de alguma maneira, né, expandir essas vagas. A tentativa que tem sido feita para expandir essas vagas tem sido questionada no sentido de que estão abrindo vagas, eventualmente, de residência em locais que não sejam qualificados, né? É um problema complexo também, né? A gente vê, o professor Dolce mencionou a desproporção de vagas de residência oferecidas pelos programas oficiais, né, com relação ao número de formandos. E a gente sabe que a opção profissional desses formandos se concentra em algumas especialidades, né? O professor Dolce aqui, que é um renomado otorrinolaringologista, né, ele está atualmente, a especialidade dele é uma das mais disputadas aí nos concursos pelos egressos, né, das faculdades. Da mesma maneira, a dermatologia, a psiquiatria, a anestesiologia tem crescido bastante também, né? Além das clássicas opções por clínica médica, por ginecologia obstetrícia e por cirurgia, né? E o que é preocupante também é a falta de procura nos programas de residência de especialidades que são extremamente importantes, né? O MEC recentemente destacou a carência alarmante, talvez, né, seja um bom adjetivo, de especialistas em radioterapia e patologia. O professor Colasso, acho que vai estar com a gente hoje aqui também, né? Ele pode observar isso. São duas especialidades vitais, né, particularmente no atendimento do câncer, né? E o governo está tentando ver estratégias de como atrair residentes e como estimular a formação desses especialistas, né? Na área cirúrgica, a gente vê algumas especialidades, como cirurgia de cabeça e pescoço, a própria cirurgia vascular do professor Macedo, né? A cirurgia torácica tendo pouca procura e gerando vagas que ficam desocupadas, né? Então, é muito preocupante a gente ver que há uma necessidade de formar especialistas. A gente vê que por muitos motivos, né, a gente pode até discutir, são motivos muito variados, levam ao não preenchimento dessas vagas, né, e a necessidade que a nossa sociedade tem de capacitar esses colegas. O professor Dolce falou outro dado preocupante, que é a proporção de colegas que não têm acesso a qualquer especialização nos programas de residência, né. É uma discussão certamente muito rica, né, e que envolve muitos desdobramentos, muitos fatores associados a esse problema. Doutora Viviane. Boa noite a todos. Acho que a questão que a gente fala, talvez utópica, da gente ter vagas de residência suficiente para a quantidade de médicos que estão sendo formados. Mas a gente que está no dia a dia e participa dos processos de abertura de vaga e até mesmo toda a questão de todo o processo que a gente precisa passar para abrir um novo programa de residência, a gente precisa, na verdade, sempre organizar, e uma das coisas que precisam ser analisadas para que você garanta que quando o residente venha na formação, no teu serviço, você tem um volume adequado de pacientes para a formação desse residente, o perfil é adequado, você consegue garantir uma formação completa de acordo com a matriz de competência que a gente tem no MEC. E, além de tudo, a estrutura que você consegue oferecer, ela está
condizente com isso. Então, é uma questão de você ter uma instituição que seja de acordo com a formação, é a questão de você ter estrutura, ter volume e perfil de paciente suficiente para uma formação completa e você ter a preceptoria de qualidade disponível. E tudo isso também eu vejo no dia a dia que tem um grande impacto de custo. O processo para a gente abrir um novo programa de residência ou até mesmo aumentar o número de vagas, ele dura em torno de 1 ano. Quando a gente faz a solicitação na Comissão Nacional de Residência Médica, passa por visita da Comissão Estadual, organiza toda a questão do hospital, isso vai para plenário, isso tem aprovação. Então, a gente tem um processo que é lento de alguma forma, que não consegue ser a toque de caixa, que a gente consiga dobrar o número de residentes ou de vagas de residentes. E eu acho que também é uma questão muito de custo financeiro, porque hoje uma instituição, o que eu vejo muito dentro da instituição em que eu estou inserida, a partir do momento em que eu consigo uma nova vaga de residência, quem assume a bolsa de residência até que de alguma forma ou o MEC ou o Ministério da Saúde a gente consiga participar de um edital para ter esse custeio, é a própria instituição. E isso, de alguma forma, às vezes sai do orçamento, enfim. Então, a gente tem uma urgência, mas o processo é um pouco engessado e ele não favorece essa questão de você facilitar a abertura e a criação de novas vagas de residência médica. Acho que a gente tem, além da questão das universidades e a qualidade da formação do médico como um médico generalista, é também essa questão de a gente garantir que tudo aqui esteja de acordo com a formação e para que a gente tenha a qualidade daí de um especialista, mas também que o processo seja de alguma forma facilitado para quem está lá fazendo e que tenha a intenção de abrir. Eu quero abrir uma vaga nova, o que eu preciso fazer? 1 ano, amigo, se você não conseguiu cadastrar o teu processo até agosto desse ano, que o processo foi um pouco aumentado, só no ano que vem. Então, a gente tem os processos que demoram e de alguma forma também acabam criando essas travas para que a gente possa fazer algo amplo ou que aumente e faça bastante diferença de um ano para outro. Professor Carazai. Eu penso que já foram tocados em pontos bastante críticos. Eu acho que a primeira exigência que tem para a graduação é muito menor do que a exigência que você tem para abrir uma especialização. Então, quando a gente vê as faculdades sendo criadas, e a gente tem histórias de faculdades que são criadas e são vendidas antes de realizarem o primeiro concurso vestibular. Então, virou uma fonte de renda para determinados empresários da área que começam a se multiplicar nesse sentido. Então, tem ampliado muito o número de vagas de graduação, talvez com essas influências do capital ou influências políticas que possam direcionar esse caminho. As especializações e a residência seguem um passo muito mais lento. E as próprias faculdades que se criam como graduação não têm nenhum interesse em desenvolver qualquer programa de assistência em hospitais, então acabam se credenciando em algum hospital privado para fornecer esse aluno com médicos do serviço privado e não da própria faculdade. Então, os preceptores muitas vezes não são nem especialistas também e estão dando supervisão para um residente que está se especializando, então com uma dificuldade bastante grande nesse sentido. Quando a gente pensa nesses custos, né, que tem para esse desenvolvimento, eu vejo a gente está numa instituição de grande porte. Quando a gente avalia o residente que está em início de graduação, a gente tem percebido um aumento significativo no tempo de permanência desses pacientes internados, um número aumentado significativo de exames laboratoriais complementares, chega a aumentar em 20%. Então, nós temos com os médicos generalistas um custo bastante ampliado do que com o médico especialista. Então, quando a gente pensa que o médico especialista ele precisa estar desde a unidade básica, dentro
da primária, para desenvolver programas que possam estar capacitando o que todo médico precisa saber no mínimo de cada especialidade. Hoje a graduação tem sido muito deficitária nesse sentido. E eu acho que a gente precisa estar pensando também nesses cursos de qualificação, tanto para o preceptor e o professor que vai orientar esses alunos da residência. Pegando a linha do professor Dolce, quando você falou, sabe, é um descalabro, você está formando um médico. Eu fui diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira há 3 anos atrás. E ali, com conversas lá em Brasília e tal, nós pegamos uma relação das faculdades que existem, mais de 50% delas não tem um professor com mestrado ou doutorado. Quem são os professores hoje de medicina das faculdades criadas? Não sabemos. Agora, o médico mal formado vai morrer muita gente. Como diz o Dolce, a população desassistida, menos, vamos dizer assim, que tenha menos condição de procurar um serviço, procurar um médico melhor. Então, é uma loucura, nós estamos na contramão da história. Eu me lembro, no século passado, eu era presidente da Associação Médica, e a maneira de se criar faculdade era por necessidade social. Então, eu me lembro que queriam criar uma faculdade lá no norte, na região oeste do Paraná, na UniOeste. Então, nós fomos para a justiça. Não tinha necessidade social. Não tinha. Pelo número da cidade, o número da população, as cidades do Paraná que tinham faculdade de medicina já era o suficiente para a população que nós tínhamos. Bem, abriram a faculdade, fomos para a justiça, estava bloqueado essa faculdade para funcionamento, estava lá no TR4 em Porto Alegre. Terminou minha gestão, o presidente que assumiu esqueceu não participou das tratativas que o TRF4 e abriram a faculdade. Para minha surpresa, depois de 6 anos, eu voltei a ser presidente, 6 ou 10 anos, e foi na formatura da primeira turma da UniOeste de Cascavel. É um exemplo para o Brasil. Por quê? Eles têm o número de vagas, o número de residentes que o hospital oferece. Então, todos os médicos que se formam ali têm vaga de residência médica. Nessa formatura que eu fui, era assim. Provavelmente continua com essa política. Então, vamos imaginar que todo hospital deveria ter, todo curso de medicina, teria vagas, para o número de estudantes, deveria ter vagas de residência médica. Agora, verba da onde? Investimento da onde? Tem que ser do governo federal. Ou as faculdades estaduais tem que ser do governo estadual. Faculdades municipais, sabe Deus lá, alguém tem que assumir essa conta. Agora nós estamos numa situação muito delicada, muito complicada. Sabe, o que você sente hoje, que o médico recém-formado, ele não sabe para onde correr. Sabe? Ele está trabalhando em pronto-socorro de periferia, ele está trabalhando em ambulância, empregado numa ambulância como médico. Ele tem que sobreviver. Agora a culpa não é dele, né? Criaram faculdade, ele foi estudar, fez uma faculdade, bem ou mal, ele sai com diploma de médico, e registra o diploma de médico. E dali ele pode sair dando receita, pode fazer o que ele bem entender, né? Existe a responsabilidade civil de cada médico, mas eu acho que a situação é complicada. Professor Dolce. É muito bom a gente estar com pessoas aí como os nossos colegas, cada um com informações extremamente valiosas, né? O que eu queria salientar um pouco é assim, né? Em 2004, quando nós tivemos a promulgação da melhor diretriz nacional para os cursos de medicina, as matrizes, 2004, que foi a mais bem feita, foi trabalhada, foi estudada. Até 2013, nós tivemos 92 escolas médicas formadas, e de 2014
depois do Mais Médico, até 2025, nós tivemos a bagatela de 220 escolas de medicina formadas. Deste total, 92% das vagas foram privadas. E o aumento de vagas nas escolas públicas foi de apenas 8%. Isto, com raras exceções, foram escolas que não têm condições para formar bons médicos. Friso, com raras exceções. Existem, sim. O Macedo acabou de falar. Então, nós estamos diante de uma situação em que, a cada momento que passa, nós tivemos agora promulgada mais uma diretriz nacional dos cursos de medicina, que, por sinal, me desculpem os colegas a minha franqueza, mas a pior de todas. Lamentável, está muito ruim. Se vocês pegarem o texto e tirarem a palavra medicina de cima, essa diretriz curricular que foi promulgada agora, ela serve para tudo. Ela serve para enfermagem, serve para fono, serve para biomédico, serve para enfermeiro, fono, enfim, ela é extremamente genérica. E isso é muito ruim, muito triste para a gente, que somos ligados a hospitais, escolas, ligados à faculdade de medicina. A deteriorização do curso de medicina tem tudo a ver com as diretrizes curriculares que estão gradativamente sendo promulgadas. Então, dito isto, nós precisamos, sim, como disse o professor Ramiro, de mais especialistas. Não há dúvida que precisamos. Mas precisamos de mais especialistas com qualidade. Se a gente não focar nisso, se a gente não for firme, porque uma coisa, meus amigos, a gente já tem a convicção. Nós perdemos a batalha contra a abertura de escolas médicas. Isso é ponto pacífico. O que nós não podemos agora é perder a batalha contra a qualidade da residência médica. Esta é a nossa luta, essa é a nossa briga. E a gente tem que estar muito unido nesse sentido. Se a gente lembrar um pouco, nós temos cerca de um pouco mais de 50 cidades no Brasil com mais de 500 mil habitantes. E estas 50 e poucas cidades com mais de 500 mil habitantes, elas têm o correspondente a quase 35% dos médicos do Brasil. As outras 4.590 e poucas cidades no Brasil, que têm menos de 50 mil habitantes, elas têm apenas 8% dos médicos do Brasil. Isto mostra, como disse o professor Ramiro, a distribuição absolutamente errada dos especialistas. Então, quando nós falamos que precisamos de mais especialistas, sim, nós precisamos, mas nós precisamos ter alguma forma, e eu não tenho a fórmula mágica para isso, de fazer a distribuição desses especialistas de uma forma muito melhor do que ela está sendo feita hoje. 53% das residências médicas estão aqui no Sudeste. Apenas 30% estão no Norte e Nordeste. E menos de 8% está no Norte. E nós sabemos, por trabalhos científicos publicados, que o que segura um médico na região não é onde ele fez o curso de medicina, mas sim onde ele fez a sua residência médica. Então, essa é uma coisa que a demografia nos mostrou e que a gente precisa muito levar isso em consideração. Muito.
para que a gente possa melhorar essa desigualdade. Só para terminar aqui a minha fala, nós temos hoje, em média, 3 médicos por 1.000 habitantes, né? Em média. No Distrito Federal nós já temos 6, aqui em São Paulo nós temos próximo de 5, Ribeirão Preto tem quase 6, e em 2035, quando nós tivermos 1.150.000 médicos no Brasil, esses locais, a continuar com essa distribuição, vão ter 11 médicos por 1.000 habitantes no Distrito Federal, 8 em São Paulo, 8 em Ribeirão Preto e assim por diante. E no Norte e no Nordeste vai continuar 1,5, no máximo 1,8, 2. Então, meus amigos, a gente fala bastante e a gente luta por melhores condições de formação médica, por uma residência digna de formar um especialista, mas nós precisamos nos debruçar em cima disso, senão a desigualdade só vai se perpetuar e vai piorar. Professor Ramiro. Eu acho que seria interessante complementar esse dado do professor Dolce. Paulo concentra 9 das 10 instituições que oferecem o maior número de residências no Brasil. É um dado também da demografia. Em 9º lugar dessas 10 está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os outros 9 dessa lista são instituições localizadas no estado de São Paulo, né? Na capital e algumas no interior, como a Unicamp, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e a FAMERP, lá de Rio Preto, né? É inegável, né, que São Paulo tem uma estrutura universitária, hospitalar, é um polo de atração. E a gente vê muitos colegas de outros estados fazendo a sua especialização aqui, né? Isso é inegável, né? Agora, como distribuir e ampliar essas vagas depende, obviamente, de estrutura, né? As instituições de ensino de graduação da medicina, como foi colocado aqui anteriormente pelos colegas, elas são hoje, na sua grande maioria, instituições privadas, que acabam fazendo convênios, né, se associando a cenários de assistência do SUS, muitas vezes, né? E isso é válido, né? E até colabora para essas instituições também poderem se aperfeiçoar com os recursos que essas instituições trazem, né? Mas eu não estou vendo, por exemplo, essas instituições desenvolverem processos para formar especialistas, porque, obviamente, isso é muito mais complexo e muito caro, né? As instituições de saúde privadas têm programas de residência de ótima qualidade, né? A grande questão é, junto com as sociedades médicas das respectivas especialidades, eu acho que a gente tentar acompanhar esse processo, né, como a professora, os padrões, né, de formação, ajudando. A MB seria excelente para intermediar esse processo e auxiliar, tentar acompanhar as atividades dessas instituições, sem a necessidade de ranqueá-las, mas pelo menos de identificar os seus problemas, as suas vantagens, né? Permitir que essas instituições eventualmente promovam intercâmbio entre elas, né? Uma instituição, por exemplo, que não tem atendimentos de urgência, mas tem tecnologia diagnóstica avançada, pode, em algum determinado programa, fazer um intercâmbio com um serviço que tem grande número de urgências, mas não tem recursos tecnológicos, por exemplo, para os seus residentes aprenderem, né? E é importante, algumas sociedades têm muita experiência nisso, avaliar as instituições, né? Eu não vejo que o MEC tenha condições, no momento, de fazer essa avaliação, né? O número de programas de residência é muito grande, né? Aqui em São Paulo, eu acho que chegam quase a
1.800, se eu não me engano, 2.000 programas de residência no estado de São Paulo. E o número de coremes é em torno, se eu não me engano, de 180, chegando quase a 200 já, né? É uma situação muito difícil de administrar, de acompanhar, né? E de ter gente capacitada para auditar esses serviços, né? Essas pessoas geralmente estariam dentro das instituições universitárias, mas elas precisariam também de uma capacitação para fazer esse acompanhamento, essa auditoria de uma forma profissional, de uma forma mais adequada possível, né? Então, a formação dos especialistas, ela está em evidência hoje. Surgem outros mecanismos, né? Existem treinamentos que não são reconhecidos pelo MEC, mas são reconhecidos como de boa qualidade pelas sociedades médicas da especialidade, né? E eles promovem a possibilidade desse indivíduo fazer o seu treinamento, até de, mediante a prova junto à sociedade AMB, obter o seu RQE e, eventualmente, ter acesso, através do RQE, a especialidades que exijam um pré-requisito de residência MEC, né? Isso é uma situação que está estabelecida aí, que eu acho que vai aumentar a procura pelos programas de residência e talvez ajude a combater aquele problema que a gente comentou anteriormente, das vagas que estão desocupadas, né? Essas vagas correspondem aí, eu acho que a mais ou menos 20% do total geral de vagas oferecidas, elas estão desocupadas por motivos muito variados, né? Mas é uma pena, né, a gente olhar esse número e ver a necessidade que os nossos egressos das faculdades têm e que a nossa sociedade tem também de estar formando esses especialistas. Doutor. Eu acho que, na verdade, é uma questão muito atual, assim, de que fazer residência não deve mais ser uma opção. Pensar, faço ou não faço uma residência depois de terminar a faculdade, assim como alguns dos meus colegas, ou até antes, até pensavam. A questão é, eu preciso fazer a residência num lugar que, de fato, a minha pós-graduação em serviço vai fazer diferença e onde eu vou trabalhar depois. Essa heterogeneidade que falou com relação ao Dr. Dolci, que o Brasil é muito heterogêneo, inclusive da questão dos especialistas, também vai numa coisa que a gente, como especialista, se coloca. Você iria para um lugar que não te dão suporte, não te dão tecnologia, não te dão o mínimo, às vezes o mínimo até de medicação disponível básico para você para dar para o teu paciente. Quando você se torna especialista, você se torna também um pouco exigente de que eu sei o que existe de melhor para ofertar para o meu paciente. E o que a nossa moral e ética como médicos especialistas nos permite passar ou não. Então, mais do que tudo, eu acredito que seja uma realidade nacional de que a gente não tem essa homogeneidade de tudo que eu tenho disponível em todos os lugares. Por isso, um menor número de especialistas. A real necessidade da gente ter, sim, essa distribuição e também ter centros de formação que sejam nos locais, visto que os residentes eles ficam nos locais de residência. Mas é porque o local de residência tem que oferecer, de novo, estrutura, volume, perfil, qualidade de preceptoria. Então, se ele oferta isso para formação, é um local que vai ofertar isso para o médico depois, a hora que ele estiver na sua vida profissional pós-especialista. Então, eu acho que é uma coisa muito importante a questão de que o médico, a qualidade do médico que está se formando, não é mais uma opção fazer a residência. Nós precisamos, sim, de mais vagas de residência dentro de uma estrutura que seja de acordo com a qualidade de formação e que isso seja amplamente distribuído para que a gente dê a oportunidade desse médico que tem que ter visão. Quando eu faço a residência, e também eu acho que vai num ponto de as escolhas hoje em dia e as preferências do porquê que eu prefiro a otorrinolaringologia, a dermatologia, por que algumas especialidades elas seduzem mais, qual é o objetivo final, é financeiro, é vocacional,
por que a pessoa escolheu a medicina, por que escolheu aquela residência especificamente, aquela especialidade e onde ela vai continuar, onde ela vai atuar depois de formada. Então, é uma questão de que quando você vai fazer a residência, sim, você já tem que estar pensando, e a gente costuma dizer que a residência é uma longa entrevista de emprego. Porque muitos dos residentes acabam ficando nos seus próprios serviços, porque sempre vai ter um espaço, sempre tem a questão dinâmica de que troca, alguém vai para fora, vai fazer um fellow, ou acha uma proposta, recebe uma proposta de outro lugar. Então, a gente tem essas mudanças, essas atualizações de preferências, de qualidade, e aí é uma questão de política de saúde nacional. Eu acho que vai muito além só da questão do médico, mas vai de uma questão de incentivo, investimento que possa permitir, dar condição para que você possa exercer a sua profissão da melhor maneira possível. E eu não estou pedindo o utópico. Às vezes, o básico bem feito já faz diferença. E eu penso que essa questão do incentivo é fundamental para ver uma maior distribuição. Porque às vezes fala em incentivo, pensa só na questão financeira, quer dizer, quanto que eu vou ganhar eu indo para determinada região. Mas também tem a qualidade de trabalho, quer dizer, qual é a condição que eu vou ter para exercer a minha profissão. Então, eu preciso ter incentivo dos dois lados, né? O incentivo de qualidade de trabalho e o incentivo de possibilidade de atendimento. A gente começou a ter um pouco mais de interatividade agora com o Enare, que passa a ser uma residência a nível nacional. Então, nós temos recebido atualmente residentes que vêm do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul do Brasil. Então, isso tem dado para nós uma percepção maior de como está a formação desses médicos em todas as regiões. Isso tem sido importante até pela troca de experiências, e a gente acredita que parte desses médicos que estão vindo fazer a residência conosco estão se propondo a voltarem para as suas regiões de origem. Então, acho que isso também vai facilitar um pouco nessa redistribuição, porque há 4, 5 anos atrás, a grande maioria dos nossos residentes eram locais, e na grande maioria de Curitiba. E hoje a gente passa a ter a grande maioria dos residentes de outros estados do país. Acho que isso favorece muito essa disseminação do conhecimento e o retorno do médico especialista daí para sua área de origem. Como o Doutil falou lá, voltando ao Doutil e ao professor Ramiro, na realidade, o grande gargalho de médico não ir para o interior, o que é? Há quantos anos se fala num plano de cargos e salários para o médico recém-formado? Como que eu vou lá para qualquer cidade do interior do Brasil? Até tem muito médico disposto a ir. Agora, ele tem que ter o mínimo de estrutura para que o paciente não morra por uma falta de um atendimento, porque ele não tem raio-x, ele não tem uma tomografia, ele não tem... A tomografia de menos, tendo um raio-x, tendo um eletrocardiograma, tendo, sabe, um aparelho de eco, que é uma coisa barata, para atender esse médico no seu lugar de trabalho, eventualmente ele vai ganhar dinheiro, porque vai aparecer doente particular, né, que queria uma consulta particular, e mesmo que ele esteja, ele vai ter um posto de saúde, ele pode abrir seu consultório, daqui a pouco ele vira prefeita daquela cidade onde ele está. Vira, o médico vira. Agora, como você vai levar esse médico recém-formado? Não estou falando o que não fez residência, eu estou falando dos médicos com residência, né? Como que ele vai? Não vai. Então, ele prefere ficar aqui, tá? Auxiliar a cirurgia de um professor aqui, um professor ali, ele vai se virando, daí dá plantão numa UPA, daqui, disso aqui, e fica nessa região. Como é que eu vou lá para o Belém do Pará, lá para o interior do Amazonas? Como? Tem que ter um salário, mas é um plano de cargos e salário. Eu fico lá 2 anos, 3 anos, eu sei que cumprir minha meta lá, eu posso passar para uma cidade maior. Eu posso até chegar na minha cidade de origem. Assim é o judiciário. Como você chega a desembargador? Você faz concurso para juiz, vai para a primeira entrante, segunda entrante, terceira entrante, vai até chegar na tua cidade e termina a etapa dele. Mas isso está se falando há muito tempo.
Eu vou dar uma notícia para vocês. Estamos com um problema técnico nos microfones dos convidados online. Pedimos desculpas e informamos que a íntegra deste AMPcast estará disponível no site da Associação Médica do Paraná. Porque tem muitos online que estão assistindo, que querem fazer perguntas, nós estamos com um problema técnico com os microfones dos nossos convidados. Professor Ramiro e professor Douti, vocês podem trocar suas conjecturas, suas opiniões. Isso aqui é uma conversa entre médicos, representando diversas entidades médicas, e nós queremos ouvir a experiência de vocês que estão em São Paulo, numa cidade grande, com experiência de muitos anos dentro do curso, como professores de medicina, e também diretores de faculdade, diretores de hospitais. Nós gostaríamos que vocês trocassem entre vocês, perguntem para nós estamos à disposição. Isso aqui é uma conversa informal, mas para elucidar alguns pontos que estão no ar. Eu fico pensando, mas... Opa, desculpa. Fala, doutor. Fala, doutor. Se você me permite, Macedo, eu vou contar. Hoje nós fizemos aí uma entrevista, estava o professor Antônio Gonçalves, também da APM, para a Rádio Bandeirantes, e foi falado sobre o exame de proficiência, e eles foram me perguntando, uma interlocução, tá? E uma hora o professor Antônio Gonçalves falou, a gente realmente há mais de 30 anos que luta pelo plano de carreira nacional do médico, dos mesmos moldes que tem um promotor, que tem um juiz, que tem um delegado, que tem um procurador. Aí os dois repórteres falam, pelo amor de Deus, chega de super salários, chega de mordomias para os médicos. Essa é para a gente ver como é que é a visão. São repórteres da Rádio Bandeirantes, tem uma penetração absurda em todo lugar, e uma visão equivocada como essa. E aí você vai explicar, e eles têm uma pré-concepção e não aceitam os seus argumentos. Vocês não estão entendendo, ninguém está falando em super salário. Nós queremos que o médico possa ter condições, como disse a doutora Viviane, condições mínimas para estar numa cidade do interior e ter para poder fazer atendimento, ter condições de trabalho e mais. Precisa ter um lugar onde seus filhos possam estudar, ainda mais se forem médicos jovens, escolas públicas, e não ir para um lugar onde o prefeito, depois de 2, 3 anos, se sente ameaçado pelo médico e manda ele embora. Então, realmente, essa questão da carreira do médico, a carreira nacional, isso não pode ser uma política de governo, isso tem que ser uma política de Estado. A gente tem que... Já gastamos tanto dinheiro com mais médico, depois com médico pelo Brasil, agora volta mais médico cubano, vai dinheiro para Cuba. Já daria para ter feito a carreira do médico. É uma questão política que precisa ser enfrentada. Professor Ramiro? O senhor Dolce tem completa razão nessa questão do plano de carreira, né? Mas o que eu acho que a população enxerga talvez tenha a ver com a grande demanda. Eu acho que todos nós nos perguntamos por que tendo quase 500 faculdades de medicina, né, ainda tem aluno para todas elas, né? Pessoas interessadas, né, em pagar mensalidades caras, né, num curso demorado, um curso pesado de 6 anos, né, com todo o contexto de formação complexa que ele envolve. E caríssimo. Por que tem tanta gente interessada ainda? Porque é o que a gente escuta, né? O recém-formado em medicina ainda encontra um campo de trabalho, né? Em emergência, remoções de pacientes, na saúde ocupacional, né? Em ambulatório. Né?
em vários serviços aí. O que a gente tem visto em São Paulo é escutar alguns comentários que não está mais tão fácil de arranjar plantões, de se colocar, né? E as pessoas eventualmente têm que ir para regiões mais periféricas, mais afastadas, para conseguirem se colocar. Mas o fato é que tem um aspecto aí que o recém-formado, trabalhando bastante, sem ter ainda a qualificação de especialista, ele consegue aferir um salário que é superior ao de outros recém-formados em outras áreas universitárias aí, né? E, então, talvez o comentário dos jornalistas, Dulce, seja no sentido deles reconhecerem que o médico ainda tem alguns, digamos, privilégios de remuneração, né? E ele pode realmente se matar de dar plantão, se desgastar, né? E ser um vendedor de horas, como dizem aí, né? Em prol do compromisso da sua saúde física, da sua saúde mental, e acumular aí uma renda, né? Mesmo sem ser um profissional qualificado, né? Essa questão de que o nosso mercado ainda absorve esses colegas sem qualificação, nós estivemos debatendo isso outro dia lá na PM, uma mesa até que o Antônio Gonçalves coordenou, estavam lá colegas gestores do SUS, nós estávamos discutindo o mercado de trabalho no SUS. E nós questionamos se as unidades de assistência do SUS cobram o RQE dos seus, assim chamados, especialistas, né? E a gente tem visto alguns colegas procurarem as associações dizendo, puxa, não tenho título especialista, como é que eu faço agora? Vão pedir o RQE para mim, mas acho que isso não está sendo ainda cobrado, né? A valorização dos nossos especialistas seria algo muito importante, né? Por outro lado, a gente entende que tem essa grande população de colegas que não tem uma certificação formal do seu exercício profissional, né? E lembrando que a gente falou aqui que parte da assistência é realmente ligada a uma especialidade, né? Citando aqui o professor Dolce, né? Na otorrino, muitas doenças que o otorrinolaringologista atende, né? Podem ser atendidas por um clínico, um médico de família, né? Dar uma orientação, desde que ele tenha esse conhecimento. Não apropriando da especialidade do professor Cedo aqui, para atender um paciente com insuficiência venosa crônica, orientar um pé diabético, não precisa ser um vascular, né? Obviamente, para condutas dentro de complicações é importantíssimo, né? Mas a nossa cultura, ela dirige muito o atendimento para o especialista, né? E a gente tem esse grande gargalo da formação, né? Como foi falado aqui no começo, a gente não vai ter as soluções, né? A gente precisa colocar as questões na mesa e tentar entender através dos dados, né, o que a gente pode fazer, né, para tentar corrigi-los e adaptá-los, né. Essa questão das assimetrias, né, que a gente vê da distribuição de especialistas, eu lembro que o professor Domingo Braille, saudoso professor Domingo Braille, falava, isso acompanha o PIB. Onde o PIB é maior, tem mais profissionais, tem mais recursos e vai ter mais médicos também, vai ter estrutura hospitalar e etc, né? Não tem segredo para isso aí. E a gente vê que em outros estados aí, em áreas que estão se desenvolvendo economicamente, acaba tendo um crescimento dos polos de saúde também, né? Isso é bem auspicioso, né? A grande questão é transferir colegas adequadamente capacitados para esses locais também, né? Doutor Macedo, eu queria lançar uma pergunta aí para o pessoal. Eu sei que nós estamos já aí no fim da nossa jornada aqui, mas é assim, só para lançar para uma discussão que eu acho que é importante, principalmente para os nossos colegas que estão aí com você. Nós sabemos hoje que ao redor de 63% dos especialistas são formados em residências médicas MEC. E 36% são formados através das sociedades de especialidades nos cursos chamados de especialização ou residência símile. A minha colocação para vocês é assim, vocês concordam com a ideia de que nós precisamos expandir
o número de vagas oferecidas pelas sociedades de especialidades, principalmente aquelas que já têm o know-how, principalmente aquelas que já têm os seus centros de ensino e formação bem estruturado, porque me parece que essa é uma alternativa para termos mais especialistas com qualidade, porque o governo não vai ter perna para alcançar isso com o número de formandos que nós temos. E a sociedade de especialidades tem a expertise, tem o conhecimento, tem o saber científico para poder fazer isso. Então, essa é uma visão que eu tenho, que eu gostaria de partilhar com vocês e que acho que seria extremamente importante se a gente pudesse incrementar isso junto a todas as sociedades de especialidades. Eu concordo, Doutor, com essa ideia, e eu acho que é uma saída para você aumentar o número de especialistas. Por exemplo, quantos hospitais privados existem no Brasil? Muitos. Por exemplo, eu sou chefe de um serviço de cirurgia vascular no hospital privado. Por que eu não posso fazer, eu como professor, doutor, título não falta, e trabalho e sou chefe daquele serviço? Através da minha sociedade científica, se faz um concurso para aceitar médicos recém-formados para fazer a especialização. Mas você tem que ter um ambulatório, né? Tem que criar um ambulatório para pacientes menos favorecidos, ou você pode até fazer convênios com as UPAs, Unidade de Saúde, para que o teu que está fazendo a residência possa passar 1 dia, 2 dias por semana no ambulatório lá da tua especialidade, vendo o que é pé diabético, vendo o que é isso, o que é aquilo. Eu acho que seria fantástico. Assim como dou-te uma outra ideia, que também vou jogar no ar, quantos milhões de médicos são aposentados? Não sei, mas deve ter bastante. E aposentado, não velhos, idosos úteis, né? Que se aposentaram da universidade, se aposentaram no emprego público, tá? Se você oferecer para ele um ambulatório, para ele atender, 1 vez por semana, naquela cidade. Então, eu acho que tem médico distribuído no Brasil inteiro aposentado. Seria uma ideia, né? De ajudar a população menos assistida. Quer dizer, são ideias a gente cria. Agora nós precisamos fazer a coisa acontecer. Eu também penso que as sociedades poderiam ter esse papel extremamente importante na ampliação da formação de especialistas, até porque quando o Macedo dizia dessa plano de carreira do médico, o que a gente tem visto atualmente é que muitos municípios e estados não estão mais contratando profissionais médicos, estão terceirizando para cooperativas. Então, terceirizam os atendimentos em determinadas unidades para uma cooperativa que forma um grupo de médicos que começa a desempenhar o seu trabalho. E uma outra questão que daí implica em não ter esse plano de carreira é quando um estado, um município faz a concessão de uma rodovia, ela exige um retorno de parte desse dinheiro no investimento de qualificação dessa rodovia. Por que quando dá uma concessão para uma faculdade de medicina, não pode exigir um investimento dessa faculdade, em parte, no desenvolvimento de programas médicos, de construção de hospital, de unidades que possam fazer um desenvolvimento de trabalho? Então, poderia integrar um pouco mesmo essa questão. A gente tem visto aqui também algumas faculdades particulares que já estão sobrando vagas. Eles não conseguem preencher o número de alunos de vagas ofertadas com o vestibular. Basicamente por questões financeiras. Não porque não tem interesse, mas o aluno não tem condições de pagar o valor que está sendo essa faculdade. Então, com isso, a faculdade está com 60, 300 vagas e não consegue chamar esse número de alunos. Então, começa a deteriorar também a qualidade de formação dessas próprias faculdades. Uma porque ele também não tem professor de qualidade. Não tem professor de qualidade. Eu
Eu sou totalmente a favor da questão das sociedades, até porque quando a gente fala em matriz de competência, a sociedade ela está ativamente avaliando a qualidade do profissional que está se formando. Então, mais do que tudo, é ela que está auditando a questão das residências e que pode, inclusive, ajudar a melhorar a formação. A gente percebe que muitos programas de residência MEC aprovados e que são também conveniados por sociedades, eles têm programas de formação muito fortes e muito baseados em qualidade de formação e nos detalhes de prova, carga horária teórica e número de procedimentos para que você consiga garantir. Então, a sociedade estando muito mais presente e favorecendo essa questão de formação de especialistas é uma boa alternativa. Chama-se especializando. Né? Exatamente. Doutor, pergunta, agora você faz o resumo do que falamos. Bom, eu estou bastante feliz com isso que a gente trocou ideias, conversou. Como o Ramiro disse, a gente não tem a solução para os nossos problemas, mas a gente sabe que eles existem e a gente, pelo menos, tem algumas propostas para que a gente possa desenvolver. Essa questão do aumento das vagas nas sociedades de especialidades, que são absolutamente independentes do Ministério da Educação, eu acho que é muito importante. Primeiro, porque nós não temos a interferência do Ministério. E segundo, porque a gente pode trabalhar dentro daquilo que nós julgamos que é o correto, que é o melhor. E eu vou dizer mais, eu vou pôr mais uma pitada nisso para a gente poder deixar isso no ar para todo mundo. Acho que nós vamos caminhar num futuro com essa grande diferença entre formandos e vagas de residência para uma coisa que hoje já existe muito na odontologia, já existe muito na fonoaudiologia, na fisioterapia, que é a residência paga. Grandes hospitais aqui em São Paulo já fazem isso. A USP faz isso, e eu posso afirmar categoricamente que na Otorrino tem, já há mais de 10 anos, porque a gente faz avaliação pela Sociedade Brasileira de Otorrino desse serviço. Na Santa Casa de São Paulo tem, em algumas especialidades. Não é nenhuma exorbitância, mas é cobrado para que possa se ter professores qualificados, remunerados para poder ensinar. Então, essa é uma outra coisa que eu lanço para vocês. Eu sei que é controverso, eu sei que isso é discutível, envolve muito uma questão até às vezes ideológica, mas acho importante que a gente coloque essa discussão em pauta, porque não vejo outra saída para um futuro próximo. Obrigado, doutor. Eu gostaria de pedir ao professor Ramiro que dê as suas últimas considerações e já quero agradecer de antemão a sua presença, a sua participação, que muito nos lisonja a sua presença, professor Ramiro. Como eu já falei, isso é uma discussão que nós temos diariamente na universidade, nas sociedades médicas, né? E que vai continuando, né? Semana que vem vai haver um fórum lá no CFM, né, Lúcio, sobre as escolas médicas e as suas relações com os conselhos, né? E é um processo que precisa da nossa reflexão, precisa da atuação conjunta da academia, das sociedades científicas, né, dos órgãos representativos, dos conselhos, né? Todos da nossa sociedade, todo mundo, os gestores públicos, todo mundo tem que estar conversando. E eu vejo um cenário muito amistoso no mundo. Tentar achar boas soluções, né? Um aspecto que a gente não... São aqueles colegas que definitivamente não farão uma residência médica, né? Não farão, porque eles não têm essa opção. É um cenário que eu vejo não só nas escolas públicas, mas também em escolas privadas, e colegas que nelas atuam,
em função até de contexto social desses colegas que acumulam dívidas durante a graduação para pagar a sua formação e precisam contornar essa situação econômica atuando rapidamente no mercado. Eles não têm essa preocupação de se especializar. A AMB tem tido uma atividade extremamente louvável, e eu acredito que a Associação Médica do Paraná, a APM, estão atuando nisso também, pelo que eu saiba. Provavelmente outras sociedades regionais também estão fazendo, que é de promover programas de atualização para os médicos, assim chamados generalistas, né? Que eu acho que é uma atividade muito importante que a gente tem que ter no nosso radar, além de continuar sempre batalhando pela melhor formação dos nossos especialistas. Eu agradeço muito a oportunidade de ter interagido com os colegas, com o nosso estimado amigo professor Dolce, né, nosso líder societário aqui, e parabenizar a Associação Médica do Paraná por essa iniciativa, né, que é tão importante, né, de ser desenvolvida. Muito obrigado, professor Coglione. O nosso AMPcast está no nosso site da Associação Médica. Tivemos dificuldades com interlocução com outras pessoas que gostariam de fazer perguntas. Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer a doutora Viviane, que gentilmente aceitou nosso convite, a pedido do professor José Knopfer, que é o coordenador também do curso de Medicina da PUC, ao professor Carazai, que é nosso colega de diretoria, também professor da universidade, e todos aqueles que nos assistiram. Uma boa noite a todos e até o próximo MPcast. Um grande abraço.